você, para saber se é adimplente, Bruno, você tem que tomar esse cuidado aqui, né? Dá uma olhada. Para você ver se é adimplente ou não, você tem que verificar esses 5 itens. Então, a CND não é a CND te dá, te credencia dizendo, você está em dia, mas não quer dizer que nos últimos 5 anos você não pagou imposto atrasado, tá certo? Se você pagou qualquer imposto no âmbito da Receita Federal nos últimos anos com atraso, você já perdeu o direito a esse bônus. Se você teve lançamento de ofício nos últimos 5 anos, você perdeu direito ao bônus. Se você foi inscrito na dívida ativa, ainda que você tenha quitado a dívida, veja, se você foi inscrito na dívida ativa, mas você já quitou, você perdeu o direito ao bônus. Se você nos últimos 5 anos deixou de entregar a obrigação acessória, você perdeu o direito ao bônus. Como é que você faz isso? Só tem um jeito, analisar isso aqui nos últimos 5 anos. Entendeu? Só tem esse jeito. Analisar, correr atrás. Eu tenho um cliente, que é uma empresa norte-americana, ela é subsidiária, e eles não podem ter nada em atraso. Gente, ao dia dessa empresa, eles não pagam 9%, eles pagam 8% de contribuição social, porque lá é rigoroso. Nós somos, inclusive, contratados para quê? Para dia 10 do mês seguinte, checar todas as obrigações acessórias. Ou seja, o pagamento dos tributos, depois as obrigações acessórias, entendeu? Assim que entregam, né, e nós checamos antes deles enviarem para a Receita disparar. Eles elaboram, mandam para a gente, já pode entregar. Então, essa empresa não paga 9%, que a alíquota da contribuição social não é 9%, ela é 8%. Só que o governo criou essa trava. Você vai pagar 8% nessa condição. Está entendendo? Agora, vale a pena? Vale. Mas é arriscado? É. Porque a lei diz, né? A utilização indevida do bônus implica a imposição de multa de 75%, podendo ser duplicada. Ou seja, estamos falando de 150%. Né? Então, para você pegar esse bônus, você tem que estar muito ciente de que você está bala na agulha, você está top dos tops. Senão, é um risco muito grande. Tá certo? Mas só checando, Bruno, não tem outra saída. Mais pergunta? Então, tá aqui, olha, débito com elegibilidade suspensa. Não pode, você pode, o que você não pode é pegar o bônus, tá certo? Se você, Gabi, tá com elegibilidade suspensa, você não tem direito a esse bônus. Ou seja, é condição sine qua non para ter o bônus que nos últimos 5 anos você não incorreu em nenhum desses itens. Aí tem. Por que esse cliente nosso americano ele pega esse bônus? Porque essa empresa foi fundada. Nós sabemos do histórico da empresa desde a fundação. Se você está pegando uma empresa nova, tu vai ter que correr atrás desses dados para você pegar esse bônus. Se a empresa é nova, não. Você pode estar pegando esse bônus, está entendendo? É isso daí. Mais alguma? Sim. Bruno, outra dúvida. Pagaram 8% para ir a fiscalização? Não, Bruno, está na lei. Veja bem, você inclusive quando você vai fazer a ECF, na ECF tem inclusive um campo para você informar isso. Né? Você vai dizer, olha, inclusive quando eu te disse o cálculo, é assim, você pode ser lucro real ou presumido, não importa. Mas o cálculo desse bônus é feito como se você tivesse no lucro presumido. Você pega o cálculo presumido, calcula 1%, debita bônus a compensar a conta, lucro prejuízo acumulado. Você tem um passivo que é de 9%, debita esse passivo que é desse ativo. Você vai pagar 8%. Quando você vai fazer a ICF, ele te pergunta se você tem direito ao bônus, sim ou não. Sim. Ele vai te perguntar na própria ICF qual foi o teu bônus. Ele vai ver, ele já vai ver, olha que loucura que é isso. Ele já vai ver que você é uma empresa adimplente, que você não incorreu nisso. Por isso eu falei, como a Receita ela tem todos os dados da empresa, se você pegar esse bônus e você não atender isso, a tua multa pode chegar a 150%. Daí o risco. Entendeu? É isso daí. Dá medo, né? Então tem que estar muito seguro. Mais alguma? Diego, podemos usar este benefício na CSL, mesmo tendo processo administrativo na Receita? Sim, você vê o motivo desse processo administrativo, né? Você vê que não há nenhuma citação de processo administrativo. Se você fala assim, não, eu estou com processo administrativo, por quê? Porque, na verdade, eu estou pedindo para enquadrar, por exemplo, uma outra forma de tributação que eu posso. Não há problema, né? Não, mas o processo, eu não paguei imposto, por exemplo, estou impugnando. Não pode. Veja bem, o que nós temos que focar é o seguinte, são esses 5 itens.
Então, você tem lançamento de ofício? Eu tenho, Orivaldo. Não pode. Você tem débito com credibilidade suspensa? Sim, eu tenho. Não pode. Você já foi ou está em escrita legislativa? Não pode. Você recolheu nos últimos anos de tributo com atraso? Sim. No âmbito da Receita Federal? Não pode. Ou se você deixou de entregar alguma obrigação acessória? Também não pode. O resto, a lei não obsta. Então, você pode sim, se você não incorreu em nenhum daqueles 5 itens. André, o tipo de benefício praticamente impossível de conseguir. Qual empresa nunca atrasou um imposto? Eu tenho um exemplo de um cliente nosso que nunca atrasou imposto. Nunca. Nunca atrasou imposto. Ela não paga 9, ela paga 8. Como eu te disse, é uma subsidiária norte-americana, ela não tem problema financeiro, não tem. Aliás, é rentável, mas se ela quer, por exemplo, fazer alguma coisa no Brasil, os Estados Unidos mandam dinheiro, a empresa dos Estados Unidos manda dinheiro para ela, entendeu? E ela não tem problema de caixa, ela nunca atrasou imposto, nunca atrasou, ao contrário, ela até pagou antes, né? E ela usa o bônus. Mas por isso que eu falei, eu tenho esse cálculo desenvolvido no meu livro, né? Mas aqui, como eu sei que muita gente não usa, seria assim, a gente tomar um tempo com o assunto que talvez você nunca venha utilizar e deixar de usar um assunto que pode ser o seu cotidiano. Essa foi a minha preocupação. Mas isso não quer dizer que você... É assim, você pega, por exemplo, uma empresa que faturou tantos milhões, né? Vou te pegar aqui, você é lucro real, mas o seu faturamento foi quanto? Seu faturamento foi 1 milhão. Você vai pegar 1 milhão, tá certo? Jogar aqui, por exemplo, se é comercial, né? Comercial, 12% dá 120 mil. Soma aqui a receita financeira 10 mil, dá 130 mil, né? 1% de 130 mil dá 13 mil. Debito, credito. Debito, bônus, né? Bônus a compensar. Credito, lucro ou prejuízo acumulado. Quanto? 13 mil, né? 1%, 13 mil. O que você vai fazer? Você vai calcular a sua contribuição normalmente, debitar lá despesa com contribuição, lucro real, prejuízo não importa, creditar provisão para a contribuição social. Esse passivo está calculado com a alíquota normal de 9%. Só que de um lado eu tenho uma dívida que é contribuição à provisão, contra um bônus a recuperar, jogo um contra outro, faço o cheque somente de quê? Da diferença. Talvez você nem precisa ter dúvida disso, é isso. Tá certo? Mas o grande gargalo aí eu estou seguro de que eu posso tomar esse bônus, porque a multa é 75%, podendo virar 150%, se você nos últimos 5 anos incorreu em qualquer um desses itens e pegou o bônus. Esse é o BO, né? E como essa empresa, eu te disse, ela é nova no Brasil, nós conhecemos a fundação dessa empresa, nós que calculamos os primeiros tributos dela, então a gente está muito tranquilo, né? Isso ela não tem nada daquilo ali, você está entendendo? E vale a pena. Pô, dá uma olhada. Eu estou falando ali de algo simples, né? De se calcular, né? O Tiririca calcula, entendeu? O medo é isso. Mais alguma? Quanto a esse bônus, se a empresa foi constituída recentemente, como fica? Show de bola! O risco que você tem para incorrer em um desses itens é muito raro. Acabou de ser constituída a empresa. Pelo menos a primeira vez eu pago com bônus. Depois só Deus sabe. Porque isso não depende da data da fundação da empresa. Isso, como eu te disse, é porque a contribuição social não é 9%, ela é 8%. A alíquota da contribuição social é 8%, não é 9%. Está entendendo? Ela sempre foi 8%. Ela foi majorada para depois voltar a um patamar. Aí o governo prorrogar, falou, não, vamos manter os 9% então, com bônus de 1%, quando você é adimplente. Foi isso. Mas ela não é 9%, ela é 8%. Se a empresa é nova, é um espetáculo. O risco de você estar naquele troço ali é muito grande, de você cair naquele é muito... O risco não, né? A possibilidade de você estar ali é muito remota. Então, você tem direito a esse bônus. Pense nisso, vale a pena, né? Só que muito cuidado, isso pode te tirar o sono, tá certo? Mais alguma?